Oi, pessoal, desculpa aí, caiu, a gente teve probleminha de internet aqui, mas já estamos voltando. Vamos esperar o professor aqui, ele já retorna. Aí, vamos ver aqui, o professor já está voltando. Oi, professor. Oi, Camila, deu certo Opa, aí? voltamos aí, deu. Bom, acabei me perdendo um pouquinho aqui onde eu tava. Eu acho que a gente estava falando um pouco sobre a transição, né, de futebol de base profissional. E, Sim, e eu, aí, eu acho assim você estava que falando um elas. pouco sobre as diferenças da questão do jogo e tal. Acho que a gente estava falando sobre essas diferenças. Vamos tentar começar algumas diferenças, né? Eu acho que, então, assim, como eu falei, né? Assim, a forma de ensinar, de entender as particularidades das jogadoras, Isso. né, de cada jogadora, né, entender e também compreender isso, né, assim, a gente está lidando, cada um teve uma criação, cada uma enxerga o futebol de um jeito. Eu acho que o mais importante é a gente compreender como que nossos atletas enxergam o jogo, né, porque assim, no final das contas, a tomada de decisão é delas, né, então assim, em algum momento elas querem que essa responsabilidade seja nossa de definir algumas coisas, mas infelizmente algumas decisões são delas, né? Então eu acho que cabe a gente preparar elas para essas decisões, cabe a gente preparar elas para que elas estejam o mais preparadas possível para resolver e compreender o jogo, né? Assim elas podem realmente fazer uma melhor, isso aí, uma melhor leitura de jogo, realmente fazer uma melhor tomada de decisão, né? É o que a gente espera, formar atletas com mais conhecimento, atletas que saibam conversar sobre o jogo, né? Então eu venho estimulando muito as meninas, principalmente no ano passado, mas venho já fazendo muito com as meninas assistirem jogo, a comentarem sobre jogo, conversar sobre jogo, né? Então eu acho que a gente, culturalmente falando, nós mulheres, a gente não foi muito estimulada a entender do jogo, a fazer leitura de jogo, a ver jogo. Então, acho que é incluir isso diariamente nos treinamentos, né? Compreendendo que elas vão, que a gente, né, que nós mulheres vamos aprender durante o processo também, né? Eu acho esse ponto que você tocou aí, eu acho que ele não é nem só particular do futebol feminino, mas em geral no Brasil. Eu acho que o brasileiro tem evoluído bastante aí na questão de entendimento de jogo. E eu acho que quanto mais a gente, enquanto sociedade, todas as pessoas envolvidas aí com o jogo, né? Seja a torcida, seja a mídia e nós, profissionais envolvidos diretamente, comissão e jogadoras, quanto mais a gente conseguir perceber o jogo, quanto mais a gente conseguir perceber as possibilidades que o jogo oferece, que o jogo ele é infinito, né? Ele oferece diversas possibilidades, alternativas, táticas, entrando nas diferenças aí e particularidades do futebol feminino. Eu acho que uma coisa muito legal aí, graças a esse interesse das atletas, é a questão da versatilidade. Eu acho que hoje é muito comum você ver aí no futebol feminino uma equipe que começa jogando num sistema de jogo e durante o jogo você, sem trocar a jogadora, você consegue mudar o sistema e as jogadoras se adaptam muito rápido, mas graças principalmente a essa leitura de jogo delas e essa versatilidade da jogadora que faz mais do que duas ou três posições. Então acho que isso ajuda muito. Acho que quem acompanha mais de perto o futebol feminino e consegue perceber nos detalhes o que acontece sem a bola, principalmente, ele é um jogo muito tático, né? E por causa desse interesse das atletas e também por essa versatilidade, que eu acho que é uma particularidade muito boa do Com futebol certeza, eu feminino. concordo com você. Concordo que as meninas estão dispostas, elas estão abertas para testarem outras posições, né? Muitas vezes durante o jogo eu mudei ponta de lado e às vezes elas ficam ansiosas, mas professor, vai mudar, não vai, né? E depois que elas às vezes elas percebem que é bom, que tem resultados positivos, elas começam a entender, né? E principalmente quando elas conseguem fazer a leitura,
delas no jogo e o que elas estão fazendo no treinamento está refletindo no jogo, então assim, aí ali elas vão ter certeza de que vale a pena o investimento de estudar o jogo, de também querer aprender mais, né? Que vale a pena isso, né? Você não se fechar para uma opinião, para a sua opinião, né? Tá sempre aberto para realmente, como você falou, porque o jogo tem muitas possibilidades, então nunca só uma possibilidade vai estar certa, né? Então. E outra coisa bem bacana que eu tenho vivenciado no futebol feminino é essa questão de semana a semana a gente ter que se preparar, estudar muito o adversário, porque eu sei que não é porque, por exemplo, eu vou jogar contra o São Paulo nesse final de semana, que o São Paulo vai manter o mesmo sistema, ele vai manter as mesmas jogadoras, e isso eu acho que é muito bom, né, para o crescimento da área. Eu confesso que eu tinha tido essa experiência já em Portugal, no futebol masculino, dessa troca constante de sistema tático de jogo, de mudança, de comportamentos. Ora o time está jogando no bloco alto, ora o time está jogando num bloco mais baixo, dependendo do jogo. Ele é muito estratégico, ora o time joga mais em posse, ora ele faz um futebol mais vertical. E eu encontrei isso bastante no futebol feminino. Até outra coisa que eu esqueci de mencionar naquela hora a nível de categorias de base, que quando a gente estava disputando o Campeonato Brasileiro Sub-18, eu já percebia isso, e uma das equipes que eu gostava de ver, que eu vi os jogos através do Maicujo, era a sua equipe. Até vocês estavam no grupo da morte, né, que tinha Ferroviária, Corinthians e São Paulo, outro grupo tão bom assim, né? Era Chapecoense. A Chape, aliás, verdade, desculpa, corrigindo, a Chape que também tinha que também um baita time com boas ideias de jogo. Com certeza. Então, eu acho que você vê que desde as categorias de base, já fazendo esse jogo muito tático, esse jogo bem conceitual, diminui essa distância quando a jogadora chega no profissional. E aí, comparando a nível de futebol profissional, uma coisa muito legal também que eu vejo que acontece, pelo menos na minha equipe, né? Eu vejo acontecendo em algumas outras equipes, alguns adversários também, essa questão da liberdade e a questão da liderança compartilhada entre comissão técnica e atletas. Porque eu acho que a comissão técnica, como você colocou, as jogadoras vão tomar a decisão dentro de campo. A gente treina várias situações durante a semana, a gente faz várias combinações ofensivas ou defensivas, porém, chega no dia do jogo, o adversário se comporta de forma diferente. E aí eu acho que essa leitura da atleta e trazer uma informação para o professor, elas estão marcando a gente desse jeito, ou que tal se a gente fizer isso, eu acho que aí é uma coisa muito legal também que acontece muito no futebol feminino, essa leitura delas para tentar resolver o problema, sendo que na hora ali elas que vão ter que tomar a decisão. Acaba que nós, enquanto treinadores, nós temos talvez um modelo de jogo nosso, mais particular, nossas ideias preferidas, mas nós temos que ter esse cuidado e essa atenção com o jogo, né? O que o jogo pede, o jogo que é tão estratégico hoje. Então, acho que essa participação das meninas no processo, das jogadoras, ela é muito importante aí. Com certeza. E manter também, professor, acho que aspectos de concentração, né? Eu acho que a concentração é algo que a gente tem que vir trabalhando muito com as meninas para que elas realmente possam iniciar e finalizar a partida com o mesmo nível de concentração ali, né? Então, eu acho que desenvolver também esses aspectos também, não ficar só na parte tática e na parte técnica e física, mas desenvolver também um trabalho mental de concentração, de visualização, né? Eu acho que lá nos Estados Unidos a gente vê muito grandes atletas mostrando o poder da visualização, o poder que eles têm de visualizar jogadas e aplicar essas jogadas depois. E eu penso que toda técnica que gera bons resultados, elas devem ser, né? Eu tento de alguma forma aplicar ela, claro, de acordo com a nossa cultura, como a gente falou várias vezes, a nossa cultura tem interferência direta no nosso futebol, né? Então, tanto a cultura do estado também, né? Através do brasileiro aí eu tive a oportunidade de jogar contra equipes de vários estados e compreender um pouco também e fazer a leitura desse estado dentro do futebol, assim, sabe? Então é muito louco você ver essa particularidade também, né? A característica cultural
da região refletir no modelo de jogo, né, da equipe, né? Então, eu tentei em alguns momentos trazer essa visão para as minhas atletas, né? Quando a gente foi jogar contra o Iranduba, né? Eu usei como referência a cultura indígena, né? Que é uma cultura guerreira, uma cultura que não desiste, uma cultura que batalha mesmo, que guerreia pelo espaço. Então eu falei, elas não vão desistir, né? Então a gente tem que tentar trazer da mesma forma que a gente traz o que a gente aprende no campo para nossa vida pessoal e pode refletir em qualquer tipo de vida, não só numa vida de um atleta, como disciplina, mas o vice-versa. Eu achei muito interessante também durante esse campeonato brasileiro, que deu para visualizar bastante isso. Olha, eu compartilho bastante dessa ideia sua com relação a você tocou em alguns pontos, né? Mas principalmente nessa adaptação de contexto. Eu costumo dizer que o futebol ele é um jogo de relacionamentos, onde a gente tem que estar se relacionando o tempo inteiro. É a relação da atleta, da jogadora com a bola, é a relação da jogadora com a companheira de equipe, é a relação da jogadora com a adversária, com a proposta de jogo adversária, é a relação da equipe de uma forma mais coletiva, com a comissão técnica, com a ideia proposta de jogo, com a leitura do momento. E essa questão que você tocou da gente estar sempre se adaptando, o quanto a parte emocional também, essa questão psicológica, ela tem interferência na parte tática. O Guardiola fala muito sobre isso. No jogo aí você está ganhando de 2-0 e você toma um gol faltando aí 2, 3 minutos para acabar o jogo. A chance da equipe que fez o 2-1 buscar o segundo é maior do que a equipe que estava ganhando 2-0 fazer o terceiro, que é a questão psicológica que vai interferir diretamente na parte tática. Então, outra coisa que eu venho debatendo muito aí, que eu venho refletindo, é a questão que a gente diz muito que treino é jogo e jogo é treino. Eu concordo com essa frase, né? No princípio, principalmente em se tratando de especificidade, o treino ele tem que ser o mais próximo possível do jogo, onde a gente tem que cobrar muito para que não exista uma diferença tão grande, mas acaba que é diferente. Então, principalmente essa questão das emoções, a questão da quantidade de repetições dos acontecimentos. Então, tudo isso ele tem muita influência na forma que a gente vai jogar. Por exemplo, eu treino uma situação de um ataque posicional. Só que é diferente eu estar fazendo essa situação no treino, mesmo que eu cobre muito, que eu seja muito exigente, que eu faça 10, 20 repetições. No jogo você pode estar fazendo esse ataque posicional perdendo de 3-0. E aí, como que você vai fazer esse ataque posicional? Então, o quanto o resultado também influencia na questão tática de jogo, que entra na questão emocional, que vai influenciar na questão física, o quanto que o jogo é global, né, Camila? Exato, elas entenderem realmente que não adianta hoje em dia, eu brinco muito com as meninas, né, assim, converso muito com elas sobre quem é a referência delas, né, que atleta te inspira, aí elas falam, atleta X, por que ele te inspira? Porque ele sabe jogar bem com a bola no pé, né, mas então isso não pode ser uma inspiração para você, né, você tem que se inspirar num cara que não joga, num atleta que é completo, numa atleta que é completa. E não só dentro de campo, mas fora de campo também, né? Entender que o atleta é atleta 24 horas por dia, né? Então, realmente eu concordo, professor, que a gente precisa trabalhar cada vez mais para que elas entendam a importância da tomada de decisão ser delas, e o que é treinado nem sempre vai ser da forma com que vai ser jogada, né? Mas eu acredito, sim, que eu gosto dessa frase. Eu acho que o treino ele é muito importante, assim. Eu acho que o treino ele precisa ser usado para treinar também em situações como essa que você falou, né? Estamos ganhando de 2-0. Agora tomamos 2-1, né? Tomamos um gol. Como a gente vai reagir? Eu acho que a gente tem que começar de alguma forma a achar métodos de treinamento também disso. Claro que o jogo é muito difícil você treinar o jogo pela sua mudança, mas eu acredito que eu fico tentando sempre encontrar formas de treinar de alguma forma melhor
do que eu quero jogar, porque o jogo por si só já exige muito, né? Então, então é meio complexo, mas eu tento sempre encontrar exercícios e atividades e até mesmo conversas e ações que façam com que realmente fique muito próximo da realidade do jogo, né? Eu acho que você tocou num outro ponto aí muito legal, que é a questão da gente diminuir essa distância do jogo, né? Como eu já tinha falado. E pensando em cima disso, dentro do nosso morfociclo semanal aí, independente da metodologia que cada um trabalha, ou dentro da sua semana de treino, existem aí os dias que a gente vai dar mais ênfase a um tipo de comportamento ou a outro do que outro, né? Mas eu acho que esse é o desafio nosso diário, porque aí envolve os outros fatores também. É uma coisa legal que a gente compartilha entre comissão hoje no Palmeiras. Talvez você vivencie isso também em suas comissões. É que às vezes a gente elabora um plano de treino onde ele, na nossa cabeça, antes de iniciar o trabalho, ele é perfeito, os exercícios, a sequência metodológica para atender aquela situação que a gente quer trabalhar. Porém, depois começa a acontecer o trabalho e, de repente, num simples olhar nosso entre comissão técnica, a gente já percebe, pô, o Ricardo vai deixar esse trabalho mais um tempo porque está fluindo. Talvez não está trabalhando o seu objetivo principal do dia, mas está trabalhando outras situações que são muito importantes. E aí envolve também a questão nossa, que a gente se preocupa muito, que é a questão da intensidade dos trabalhos, já que o jogo é muito intenso. Então, nessa parte física, a gente faz contas, a gente se preocupa com a quantidade de sprints, a gente se preocupa em manter sempre um nível alto, a gente pega a PCE pós-treino, a gente se preocupa com a recuperação delas, nesse sentido que você falou, que a questão da preocupação delas também com o corpo, de se cuidar. Você deu exemplo aí de estar sempre conversando, orientando, aconselhando quem são suas referências, né? Isso é muito legal também, né? E a gente sabe que quanto mais a gente conseguir manter essa intensidade nos trabalhos, quanto mais a gente diminuir essa distância aí para o jogo, a tendência é que no dia, que são as verdadeiras aí que conduzem o espetáculo, são as jogadoras, né? Outra coisa que eu costumo dizer é que a interferência no jogo, ela é muito pequena. Ela é a nível de detalhes, a nível de posicionamento, a nível de leitura, mas quem vai realmente jogar, quem vai decidir são as jogadoras. Então o trabalho maior não é durante a semana, é durante essa preparação. E as jogadoras, eu acho que têm cada vez mais entendido essa importância delas no processo, e o que faz com que o jogo cada vez mais seja um jogo mais inteligente, mais pensado. A gente aprendeu ontem com o João, né, e com o professor Israel Teu, da questão da tática, né, que é a gestão do espaço, o quanto o espaço é importante para o jogo, né? E, enfim, acho que é muito por aí, Camila. Eu acho até que o nosso tempo tá se esgotando aqui. A gente vê que uma hora é pouco, né? A gente acha que uma hora às vezes não é nada. A gente tinha muito mais que falar e até poderia entrar até em questões táticas mais aprofundadas, mas apesar de não ser tanto o nosso foco, era falar um pouco mais do futebol feminino e da sua perspectiva. Mas, assim, foi muito bom, né? E resumindo, assim, é muito bom estar com outro profissional de outro clube aqui, compartilhando disso, vendo outros treinadores de outros clubes também aqui acompanhando. Eu acho que nós, treinadores do futebol feminino, a gente precisa realmente se unir e lutar para que a gente evolua profissionalmente, né? Evolua em parte tática, em parte de treinamento específico, para a gente realmente possa fazer parte do desenvolvimento da modalidade juntos, né? Eu também gostaria de agradecer, né, já que o tempo nosso está acabando. Acabou que os nossos aí a gente acelerou com a intensidade aí. Mas foi legal, assim, por ser uma primeira vez. E eu acho que, como você colocou, né, uma situação ruim que vem acontecendo hoje no país, mas que a gente tem aproveitado graças ao João, né, que é o organizador, né, agradeço a ele já também por isso, né, por esse tempo, mas está fazendo essa troca de experiências, né, de aprendizado. Confesso que eu aprendi com você hoje também, peguei algumas ideias, igualmente, algumas deixas professor, que você deixou aí,
E nós vamos trocando ideia, né? Quem quiser também seguir a gente aí via Instagram, o nosso contato aí, a gente se coloca à disposição aí para possíveis esclarecimentos. Sem dúvida, vi aqui vários treinadores aqui, né, dando oi aqui, oi para todos vocês aí, estamos junto na missão e também me coloco à disposição aí, professor, estou aberto para qualquer situação em prol do desenvolvimento da nossa modalidade, da nossa profissão, estamos junto e foi um prazer. Obrigado mais uma vez aí, João, e que a gente possa falar mais vezes, não só nesses momentos delicados que a gente está vivendo, mas que a gente possa se encontrar mais vezes. Que seja uma constante, né? Com certeza. Valeu, professor. Sucesso aí, um bom campeonato. A gente vai se falando, logo, logo a gente se encontra em campo também. Valeu, Camila. Sucesso para você também. E obrigado a todos que participaram aí. Na torcida por todo mundo aí também. Isso. Aproveitando que a Thaís falou, e vamos lá acompanhar a Tatiele agora também, que está numa live. É bom que a gente vai Verdade. um acompanhando o outro aí e dando moral um pro outro também. Vamos lá. Grande referência aí. Já me deu trabalho Grande esse ano já. referência. Uma referência grande mesmo, professora Tati. Um abraço aí para todo mundo. Valeu. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.